Olá, hoje o meu grupo vai apresentar um seminário sobre a Síndrome do Intestino Irritável. A nossa tutora e orientadora é a professora doutora Isis Barbieri. Os discentes do grupo são Ana Clara Amaral, Andressa Zene, Andreina Aylen, Bruno Duarte, Carlos Eduardo, Felipe Oliveira, Ili Beatrice, Lucas Modesto, Matheus Henrique e Yasmin Alves. Primeiramente, a síndrome do intestino irritável é considerada um distúrbio na interação cérebro-intestino, resultante de alterações na comunicação bidirecional entre o sistema nervoso central e o trato gastrointestinal. Essa síndrome ela é caracterizada por dor abdominal recorrente, e o seu diagnóstico é baseado nos critérios de Roma 4. Além dos fatores biológicos, o estresse crônico desempenha papel importante na modulação dos seus sintomas. Nesse contexto, estudantes e profissionais da área da saúde representam grupos de maior vulnerabilidade, devido à elevada carga de estresse acadêmico e ocupacional. Assim, esse trabalho tem como objetivo revisar aspectos relacionados a essa síndrome, com ênfase na influência de pessoas da área da saúde. A síndrome do intestino irritável é um distúrbio gastrointestinal crônico, complexo e caracterizado por ser multifatorial. Assim, sua etiologia pode advir de fatores internos, como alterações neuroendócrinas, mudanças dos neurotransmissores, desbiose intestinal e microinflamação, como exemplo, além dos fatores externos, que incluem estresse, ansiedade, depressão, traumas, hábitos alimentares e até mesmo o uso de antibiótico. A patologia também se caracteriza por dor abdominal recorrente, aliada a mudanças de hábitos intestinais sem evidência de nenhuma outra doença orgânica e estrutural. A base central da fisiopatologia é a irregularidade do eixo intestino-cérebro, que integra o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico, e que é modulada pelo sistema nervoso autônomo, o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, o sistema imunológico e a microbiota intestinal. Assim, a comunicação bidirecional desregulada que vai resultar em modificações da motilidade, hipersensibilidade visceral, distúrbios de secreção e amplificação da percepção de dor, a hiperalgesia. Os sintomas podem resultar de alterações primárias no sistema nervoso central, que é incluído no modelo top-down, onde o estresse e os fatores psicológicos que afetam a função intestinal, ou seja, fatores externos, ou alterações secundárias ou periféricas que entram no modelo bottom-up, como infecções e inflamações locais ou ainda a desbiose, que sinalizam a informação para o cérebro. E pode acontecer a interação da primária e secundária, caracterizando uma alteração mista. Aqui nós temos uma representação esquemática do eixo intestino-cérebro e da comunicação bidirecional entre o intestino, cérebro e a microbiota. Começando pela parte superior, no cérebro, observamos que essa comunicação envolve vias imunológicas, endócrinas e autonômicas. No componente imunológico, citocinas inflamatórias podem modular a atividade do sistema nervoso central, contribuindo para a amplificação da dor visceral. No componente endócrino, destaca-se a participação das células enteroendócrinas e do eixo hipotálamo e hipófise adrenal. A ativação crônica desse eixo, principalmente em situações de estresse, leva à liberação de CRF e cortisol, que aumentam a permeabilidade intestinal e modulam a sensibilidade visceral. Já no sistema nervoso autônomo, especialmente pelo nervo vago, pelo metabolismo do triptofano, ocorre a transmissão de sinais entre o intestino e o cérebro, reforçando essa via bidirecional. Descendo para o intestino e microbiota, vemos que para a microbiota intestinal produzir metabólitos, como os ácidos graxos de cadeia curta, lipopolissacarídeos e neurotransmissores, esses metabólitos atuam tanto localmente, modulando a barreira intestinal e a inflamação, quanto sistemicamente, influenciando o sistema nervoso central. A ativação de células imunes via receptores Toll-like também contribui para a inflamação de baixo grau observada na síndrome do intestino irritável. Essa interação constante entre microbiota, sistema imune e sistema nervoso pode levar à sensibilização periférica e também sensibilização central da dor, envolvendo mecanismos espinhais e supraespinhais. Portanto, a fisiopatologia da síndrome do intestino irritável não se limita a alterações intestinais isoladas, mas resulta da desregulação integrada entre a microbiota, a barreira intestinal, sistema imune, sistema neuroendócrino e redes centrais de pensamento da dor. Essa imagem ela vai descrever como que a barreira mucosa intestinal atua e como que a sua função leva ao aumento da permeabilidade, inflamação e alterações internas. Essa representação esquemática aqui, ela descreve 4 tipos de defesas principais, que são as barreiras microbianas, químicas, físicas e imunológicas. As microbianas, elas são localizadas na região do lumen e têm função principal de evitar a colonização de patógenos, enquanto que as químicas são divididas em 2 tipos, as internas e as externas, sendo as externas mais frouxas e ricas em bactérias, enquanto que as internas são mais densas e ricas em mucinas, tendo como função principal evitar o contato da bactéria com a epitélio, que é o terceiro tipo de barreira. E essas células epiteliais são unidas por junções aderentes, oclusivas e desmossomos. As junções
Inclusive, tem uma função principal, porque a partir do aumento de interleucina 13 e de fator necrótico tumoral alfa, essas junções elas aumentam a permeabilidade desses patógenos. Então, isso agrava o quadro de inflamação. E as principais proteínas que atuam ali são as transmembranárias, as ocludinas e as claudinas. A imagem também representa dois tipos de permeabilidade, a transcelular e a paracelular. Já as barreiras imunológicas, localizadas na lâmina própria, têm uns componentes principais, como os mastócitos, que são responsáveis pela produção de triptase, liberar triptase, que aumenta essa permeabilidade, entre outros, como eosinófilos, macrófagos. Bom, resumindo essa imagem, quando ocorre o quadro de disbiose, que é esse desequilíbrio da microbiota, é reduzido o butirato, que é um ácido gráfico de cadeia curta, produzido pela fermentação de fibras alimentares. E ele tem um papel fundamental aqui na mucosa, que é fornecer energia por epitélio, estimular a expressão dessas proteínas transmembranárias, as ocludinas e as claudinas, além de reduzir a atividade do fator de necrose tumoral e de interleucinas que causam aumento dessa permeabilidade e inflamação. Bom, a síndrome do intestino irritável ela é considerada uma condição poligênica. Algumas mutações ou variações no gene SCN5A, que codificam canais de sódio no intestino, por exemplo, estão ligadas à variabilidade da dor abdominal em pacientes com a síndrome. Já os genes CADM2 e NCAM1, que estão relacionados à síndrome do intestino irritável, também estão implicados em transtornos de ansiedade e humor, sugerindo que existe uma forte correlação genética e vias biológicas comuns entre a síndrome e esses transtornos, como, por exemplo, ansiedade, neuroticismo e depressão. A implicação do sistema nervoso nesses casos foi reforçada pela descoberta de que esses dois loci regulam a formação de circuitos neurais e também mudanças na microestrutura da substância branca, tanto na síndrome do intestino irritável como nos transtornos de humor. Ou seja, a fisiopatologia da síndrome do intestino irritável converge, então, para um modelo no qual a suscetibilidade genética interage com o estresse e demais fatores ambientais para desregular a comunicação neuroendócrina imune. Portanto, compreender esses mecanismos complexos é essencial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas que foquem na regulação do eixo intestino-cérebro. Os dados epidemiológicos da síndrome do intestino irritável podem variar de acordo com os critérios diagnósticos utilizados e também de acordo com a cultura e com a geografia do local a ser analisado. A prevalência da síndrome é maior em mulheres e jovens e também está presente em estudantes de medicina que sofrem muitas pressões acadêmicas e também entre os profissionais da saúde, que sofrem muitas pressões psicológicas, o que pode gerar o desenvolvimento de transtornos psicológicos, como a ansiedade, que muitas vezes coexiste com a síndrome. Em um estudo realizado com 270 estudantes de medicina, foi analisada a associação entre a ansiedade e os sintomas da síndrome do intestino irritável, sendo que 69% desses estudantes indicaram reconhecer essa associação. Como nós podemos observar no gráfico, 43% dos estudantes indicaram ter ansiedade grave, 28% indicaram ter ansiedade moderada, 23% ansiedade leve e apenas 4% indicou não ter ansiedade. Isso significa que a síndrome do intestino irritável se manifesta em diferentes graus de ansiedade. Os critérios de Roma 4 apresentam atualmente ali o padrão ouro para o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, e diferente da abordagem antiga, que era baseada na exclusão de outras doenças, hoje utiliza uma estratégia de diagnóstico positivo. Ou seja, o diagnóstico ele é feito ali com base em critérios clínicos bem definidos. E segundo os critérios de Roma 4, o paciente deve apresentar dor abdominal recorrente com frequência mínima de 1 dia por semana nos últimos 3 meses, e além dessa dor, ela precisa estar associada a pelo menos 2 dos seguintes fatores, né? Então, ter relação ali com a defecação, alteração da frequência evacuatória ou alteração da consistência das fezes, né? E essa padronização, ela aumenta ali a segurança diagnóstica, né? E reduz a necessidade de exames invasivos desnecessários. Em relação à investigação laboratorial, é importante destacar que, apesar do diagnóstico da síndrome ser clínico, realiza ali uma investigação mínima e direcionada, né? O objetivo não é confirmar a síndrome por meio de exames, mas excluir condições orgânicas que possam apresentar manifestações semelhantes, né? Como a doença celíaca e as doenças inflamatórias intestinais. Entre os exames iniciais, destacam-se o hemograma completo, que pode identificar sinais indiretos de anemia ou inflamação,
e os marcadores inflamatórios, que auxiliam na exclusão, né, de doenças inflamatórias intestinais. E na ausência de sinais de alarme, essa abordagem ela é considerada segura, né, e evita exames invasivos desnecessários. Diante dessa fisiopatologia multifatorial, o manejo da SI precisa ser organizado por etapas, sendo que a primeira delas vai ser a abordagem convencional, onde nessa primeira abordagem é onde praticamente todo paciente vai receber, né, esse tratamento. O foco não vai ser curar, porque a SI é um distúrbio funcional. A ideia vai ser controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Um ponto importante vai ser a educação do paciente e também vai ser necessário explicar que não existe uma lesão no intestino, mas sim uma alteração no funcionamento, né, com o sistema nervoso. Além disso, é necessário que haja mudanças no estilo de vida e também na alimentação. Por exemplo, a dieta pobre em FODMAPs vai ajudar bastante, porque ela vai reduzir a fermentação e a distensão abdominal. Mas é importante lembrar também que ela vai agir no intestino e não vai resolver diretamente fatores como o estresse, que também acabam, né, influenciando ali na doença. Já quando entramos na parte farmacológica, o tratamento ele vai passar a ser direcionado conforme o subtipo da SI. Por exemplo, na SI com predomínio de constipação, vai ter uma redução do trânsito intestinal. Por isso, vão ser indicados laxantes, principalmente aqueles que são os osmóticos, em que esses osmóticos eles vão aumentar o conteúdo hídrico das fezes e também vão facilitar a evacuação. Também podem ser utilizados alguns agentes secretagogos, que vão estimular a secreção intestinal e vão contribuir para melhorar o trânsito. Já na SI com diarreia, vai ocorrer a aceleração do trânsito intestinal, em que vão ser empregados, né, os antidiarreicos, e com o objetivo de reduzir a motilidade e melhorar a consistência das fezes. Já nos subtipos mistos ou não classificados, o manejo vai ser individualizado conforme o sintoma predominante no momento clínico ali do paciente. Então, ou seja, no tratamento convencional, a escolha do medicamento vai ser guiada basicamente pelo padrão evacuatório do paciente. Quando a dor abdominal persiste na síndrome do intestino irritável, mesmo após o manejo convencional, isso sugere que o quadro não apenas depende de alterações intestinais, mas também de sensibilização central, ou seja, o sistema nervoso passa a amplificar os estímulos viscerais, caracterizando uma hipersensibilidade visceral. Esse mecanismo é especialmente relevante em contextos de estresse crônico, porque o estresse aumenta a ativação autonômica e neuroendócrina, favorecendo a maior percepção da dor. Nessa situação, intervenções direcionadas ao eixo intestino-cérebro, como a terapia cognitivo-comportamental e a hipnoterapia dirigida ao intestino, são estratégias estruturais que atuam reduzindo a hipervigilância aos sintomas e modulando a resposta central à dor. Além disso, alguns antidepressivos tricíclicos podem ser utilizados como neuromoduladores, diminuindo a sensibilidade central à dor abdominal, sendo a opção de segunda linha de tratamento, principalmente em pacientes com dor persistente. Em conclusão, a síndrome do intestino irritável é um distúrbio funcional gastrointestinal de origem multifatorial, envolvendo fatores genéticos, ambientais, psicossociais, imunológicos e neuroendócrinos, com destaque para a desregulação do eixo intestino-cérebro. As evidências indicam que alterações da motilidade intestinal, hipersensibilidade visceral, disbiose e inflamação de baixo grau atuam de forma integrada na manifestação e manutenção dos sintomas. O diagnóstico positivo baseado nos critérios de Roma 4 representa um avanço clínico importante ao oferecer maior segurança diagnóstica e reduzir a necessidade de exames invasivos. No entanto, o tratamento convencional apresenta limitações, especialmente em pacientes com dor abdominal persistente associada ao estresse crônico. Dessa forma, abordagens terapêuticas voltadas à modulação do eixo intestino-cérebro de maneira individualizada e multidisciplinar são fundamentais para melhorar o manejo da síndrome do intestino irritável e a qualidade de vida dos pacientes.